Ordem de serviço corretiva. O que é uma ordem de serviço corretiva? E por que ela é diferente da ordem de serviço planejado? No vídeo de hoje eu vou explicar isso para vocês. Fica comigo, até mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e hoje a gente vai falar sobre ordem de serviço corretiva. Se um serviço corretivo, se um serviço é planejado, por que tem ordens diferentes? Pelo simples fato de que uma ordem de serviço corretiva, né, geralmente as ordens de serviço corretivas são emitidas após a falha ocorrer, a gente não sabe muito bem qual é a causa daquela falha e nem muito bem o que vai ser executado, né, como trabalho. Só depois que o manutentor vai lá, executa o trabalho, né, faz a correção da falha, que ele volta, né, para preencher a ordem de serviço e colocar lá a causa raiz, né, o que gerou aquela parada daquele equipamento, o que gerou a necessidade daquela manutenção e também colocar o que ele fez para resolver os problemas e também um insumo que ele deve ter utilizado ou não. Então, se a gente teve um problema, né, de parada de equipamento e vamos supor que tenha sido um rolamento, ele vai ter que colocar lá o que causou a parada, falha no rolamento tal, correção, substituição do rolamento, e ele tem que descrever ali qual tipo de rolamento foi, né, especificar com o código do rolamento e a quantidade utilizada, porque isso é um componente do custo daquela manutenção corretiva. É o HH dele e o insumo utilizado. Falando em HH, é extremamente importante que a ordem de serviço corretiva tenha 4 tempos no mínimo. O primeiro tempo, né, é o tempo de parada real da máquina, a hora que a máquina parou. O segundo tempo é o tempo de início do trabalho, que não é igual. Claro, se essa parada ela foi uma parada emergencial, até o cara chegar lá para executar a manutenção, a gente tem um tempo logístico, né? Ele pegar a ferramenta, ele se deslocar e chegar ao teu local. O terceiro tempo seria o tempo final de manutenção, quando ele termina, né? E o quarto tempo é o tempo de máquina liberada. Esse tempo que eu digo são registros. Então, vamos supor, a máquina parou às 7 horas, às 7h30 ele começou a manutenção, às 8h30 ele terminou a manutenção e às 9 horas ele liberou a máquina. Com esses 4 tempos, a gente sabe, pegando os dois últimos, né, diminuindo um do outro, o tempo total de máquina parada, e pegando os dois do meio, diminuindo um do outro, o tempo total de manutenção, que são coisas diferentes. Outra coisa extremamente importante que precisa ter numa ordem de serviço corretiva é que tipo de especialidade foi essa manutenção. Foi uma manutenção corretiva elétrica? Foi uma manutenção corretiva mecânica? Foi uma manutenção corretiva civil? A gente precisa especificar a especialidade também e na ordem de serviço deve constar esse campo que é extremamente importante. Deve constar também, né, na ordem de serviço um campo de observações onde o manutentor vai colocar lá, né, alguma coisa que ele tenha visto, né, ou alguma informação que ele ache relevante, ele deve ter um campo ali para ele conseguir preencher. A ordem de serviço deve ser legível, né, a gente deve preencher como uma letra legível, para a gente conseguir ler a ordem de serviço, né? O analista colher os dados lá de forma que não seja traduzido em inglês para português, seja, né, um português bem escrito, claro, porque aí fica mais fácil na hora de colher os dados. Os dados da ordem de serviço são extremamente importantes porque deles derivam muitos indicadores de manutenção. Outro preenchimento muito importante da ordem de serviço, que é o principal, né, é onde esse serviço foi executado. Então deve ter ali o tag da máquina, o tag do equipamento, né? Se tiver linha, o tag da linha, o setor, o centro de custo. Essas informações são extremamente importantes até para a gente aprisionar o custo lá daquela manutenção corretiva e a gente conseguir também mapear, né, o comportamento das falhas nos equipamentos. Imagine só, se a gente não tem, não consegue rastrear, né, em que equipamento aconteceu as falhas, como é que a gente vai saber qual equipamento está tendo mais manutenção corretiva? Não tem como saber. Né? Então precisa preencher também corretamente os tags dos equipamentos e isso nos auxilia na hora das análises de manutenção. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no nosso canal e também nos sigam nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, só não está no WhatsApp.
Até a próxima. Falou!